Olá, está no ar o Porto Alegre em Debate. No programa de hoje vamos falar sobre um problema que atinge toda a população brasileira, o consumo de drogas. Em Porto Alegre, a dependência química também é fonte de um grave problema social e também de saúde pública. Desde março deste ano, tramita aqui no Legislativo Municipal um projeto de lei que institui a Política Municipal de Internação Compulsória de Dependentes Químicos. O autor do projeto, o vereador Dr. Tiago Duarte, é um dos debatedores de hoje que nos acompanha nesse programa, também presidente da Câmara Municipal. Vai debater junto conosco também a vereadora Sofia Cavedon e ainda o promotor de justiça Mauro Souza, da Promotoria de Defesa dos Direitos Humanos de Porto Alegre, também presidente da Fundação Escola Superior do Ministério Público. E temos ainda a presença aqui do psiquiatra Luiz Coronel para colaborar com o assunto. Bom, eu quero começar esse programa justamente com o autor do projeto, o vereador Dr. Tiago Duarte. Vereador, desde 2001, na Lei da Reforma Psiquiátrica, a internação compulsória ou involuntária já é prevista em lei como um último recurso aí para quem não consegue se livrar desse problema. O que tem de inovação no seu projeto? O que exatamente ele traz para a esfera municipal? Obrigado pela oportunidade. É uma satisfação estar debatendo aqui com três grandes debatedores e que certamente podem, no transcurso desse projeto, nos ajudar a enriquecer com emendas, enfim, com correções que certamente vão ser construídas ao longo desse processo. O grande objetivo desse projeto, é dar uma alternativa de tratamento para as famílias, para os familiares e para os médicos, para os profissionais de saúde, para poderem efetivamente tentar tratar esse indivíduo, né? O que ocorre hoje, e falo aqui como médico que trabalha 16 anos na ponta, na periferia da cidade, tendo um contato epidérmico, contato direto com essas questões, o que ocorre hoje é que as mães e os pais levam esses jovens, esses adultos, às vezes essas crianças, levam essas pessoas para a consulta no posto de saúde, a consulta médica com a enfermeira, com os profissionais que lá trabalham. Esses profissionais acabam encaminhando estes pacientes para os pronto-atendimentos, e falo em especial o pronto-atendimento da Cruzeiro, que é a referência na Zona Sul, e o pronto-atendimento do IAPI, que é a referência na Zona Norte. E chegando lá, mesmo que o profissional médico identifique essa situação como uma necessidade de internação, ele acaba não tendo, e essa é a grande verdade, o conforto jurídico para aplicar essa medida. E aí acaba dizendo para esses familiares, isso que tem ocorrido reiteradas vezes, para que procurem a Defensoria Pública para uma medida judicial, para judicializar a saúde. O seu projeto, então, ele visa facilitar essa internação? Facilitar essa internação, que é contra, às vezes, a vontade desse indivíduo que está agudamente doente. Mas não exime a aprovação judicial. Nós temos que ter um controle judicial sobre esse processo. E eu acho que ao longo da discussão a gente vai poder aprimorar isso. Mas isso tira esta etapa de ter que, como está ocorrendo hoje, do médico ir lá no pronto atendimento, né, seguindo o raciocínio, lá no pronto atendimento ele encaminha, eu só vou internar mediante a ação da Defensoria Pública solicitando uma intervenção desse paciente, solicitando a internação. Aí vai a mãe, muitas vezes nem vai, né? Mas nos casos em que acabou ocorrendo, vai a mãe com um adolescente, com um adulto, com um jovem, indo até a Defensoria Pública para que inicie um processo de interdição. E aí nós acabamos não internando esses pacientes, nós acabamos não tratando essas pessoas e acabamos tendo profunda dificuldade no tratamento. E isso acaba gerando outros diversos problemas, né? 90% das mortes violentas têm relação com crack, nós temos uma população que acaba ficando cada vez mais vulnerabilizada, cada vez mais sem alternativa de tratamento, e o que a gente quer
é simplesmente, com esse projeto de lei, criar um instituto que dê uma alternativa para que os profissionais de saúde, para que os médicos e para que os familiares possam ajudar essas pessoas que estão agudamente enfermas. Esse é o grande objetivo do projeto. Bom, ao longo do programa a gente vai explicitar mais detalhes desse projeto, mas antes eu quero passar para a vereadora Sofia Cavedon. Vereadora, neste ano, em 2013, desde janeiro, a questão das drogas, especialmente na internação compulsória, já tem sido polêmicas, devido também à ação do governo de São Paulo, que implantou aí uma força-tarefa para cuidar disso, e também o projeto de lei do deputado federal Osmar Terra, que tramita, deve ser votado ainda no primeiro semestre. Qual é a posição da oposição aqui na casa em relação a isso? Olha, primeiro quero cumprimentar então os nossos debatedores, o nosso presidente e a TV Câmara por chamar esse tema. Nós temos uma opinião que dar esta força, vamos dizer, essa principalidade à internação compulsória é um retrocesso na política que vimos construindo através das conferências de saúde, conferências nacionais de saúde, conferências que são marcos. Talvez nenhuma outra área do conhecimento tenha construído com tamanha participação popular um sistema e uma política pública de saúde, política pública como a saúde, né? Quer dizer, destas conferências nasceu o SUS, e o SUS ele vem sendo refletido, aprimorado, aprofundado com controle social, controle através dos usuários. Não tem outro sistema, outra política pública que tenha previsto controle social, inclusive regionalizado, com a população presente, com conselhos empoderados, conselhos que aprovam ou não políticas e orçamentos das prefeituras, dos governos, etc. E toda a política para o tratamento da drogadição, ela indica uma superação de atitudes arbitrárias, atitudes de não consentimento, vinculadas ou não ligadas ao consentimento do ser humano, superação do isolamento, né, da sociedade, de um tratamento fora do contexto social. Então, nós temos um entendimento que nós estamos assustando a população como se houvesse hoje uma epidemia, enquanto que a sociedade já vive a situação de drogadição desde do início da sua história, sei lá, até as sociedades primitivas, as culturas primitivas, trabalham com elementos, com drogas lícitas, com esse tipo de recurso para N situações, sejam rituais, sejam cultos, seja situação pessoal. Não que aqui a gente esteja fazendo debate sobre se é adequado, se é bom, se não é bom para cada sujeito. E territorializar, ou estar territorializado, é um fenômeno urbano novo, né? As cracolândias e tal não são desejáveis, mas elas denotam uma ausência de política pública, de intervenção social que permitam aos sujeitos terem outros atrativos, outros lugares, outros projetos de vida, como o esporte, como o lazer, como cultura, e um tratamento continuado, vinculação regionalizada, que é o que nós buscamos. Então, nós entendemos que estabelecer situações onde o sujeito não consinta é uma situação de isolamento e de tratamento independente da sua vontade, uma situação que retroage ao que vimos construindo, se assemelha à retirada de direitos do ser humano, do sujeito, por mais que ninguém queira assistir uma degradação, ninguém quer, na verdade, nós não podemos abandonar ninguém numa situação de risco de degradação, mas nós temos outros instrumentos e a nossa aposta é no fortalecimento dos instrumentos que estão previstos no SUS. Né? E não só o SUS, como uma ação integrada com a assistência social, com a educação, com a cultura, mas fundamentalmente o SUS na criação de vínculos, na discussão, na explicitação ao paciente de que instrumentos ele tem, a construção de consciência do próprio paciente, de escolha do próprio paciente, de orientação à família, de estruturação da família. A família é uma questão muito importante, o Dr. Tiago traz aqui a angústia das famílias, é verdade, elas têm que ser tratadas, na verdade elas têm direito. Família que tem um sujeito, uma pessoa nessa condição, é uma família, seja qual a classe social que ela
Ela sobre sim. essa questão do Não sujeito é só mesmo. os pobres que têm problemas, a família precisa de apoio e suporte Exato. para tratar com um sujeito que depende de drogas. Exato. Né? Sobre essa questão, tratando do indivíduo, eu gostaria de passar para o psiquiatra Luiz Coronel. A vereadora tocou na questão da ideia de epidemia. É possível caracterizar, sim, hoje o uso de drogas no Brasil e no Rio Grande do Sul? Tu falaste que não há uma epidemia, é isso que eu quero saber. A opinião médica é que hoje há uma epidemia e, nesse caso, a internação compulsória, que hoje é usada como último recurso, se fosse usada de uma forma mais abrangente, é por aí o caminho para curar esse mal? Se é possível? Bom, primeiro, uma satisfação retornar ao programa, especialmente com a participação de amigos de longa data e militantes dos direitos humanos, como o Mauro, o nosso querido presidente e a vereadora Sofia Cabedon. O Brasil é um país peculiar. Acabei de escrever anteontem um artigo que provavelmente seja uma carta aberta ao ministro da Saúde, em nome da Associação Brasileira de Psiquiatria, da qual eu sou diretor-secretário, onde eu comento uma dessas peculiaridades. Quem decretou, porque esse é o termo certo, determinou que tem uma epidemia, não foi a saúde. A saúde, aliás, para o Ministério da Saúde, não existe nem doença mental. Epidemia de doença, muito menos. Pasmem. Quem tem tomado as medidas referentes, como o caso do crack, à saúde, ao comportamento, foi a nossa grande presidenta. Que diz para o ministro da Justiça e para o Padilha, para o ministro da Saúde, é epidêmico. Os CAPs não resolvem nada. Às 6 horas, que é o grande instrumento, tem 1.000 e poucos para o Brasil, de 200 milhões de habitantes. Metade não tem médico. Determinou, está instalado. E por isso todos os 4 bilhões e não sei quantos milhões que ela destinou ao combate ao crack. Não se destina para tratar dor de cabeça. Tanto dinheiro, tanto esforço. Porque é o problema número 1 da sociedade. Na saúde, na justiça, no campo social, na segurança. Então, meus parabéns ao Dr. Tiago pela sensibilidade com o reclamo, não das elites, mas dos doentes e seus familiares. Tudo aquilo que for para facilitar, e o projeto é assim, facilitar o acesso ao atendimento, que se tome, se providencie, se agilize, é benfazejo para o doente e para os seus familiares. Eu fico, por uma segunda razão, também preocupado com a minha brasilidade. A segunda questão é a seguinte: é impressionante como não se leva nas políticas públicas em conta o conhecimento científico. Qualquer país medianamente civilizado, não precisa ser muito. Pois é, da sua experiência como psiquiatra, a internação compulsória, ela é benéfica no sentido de desintoxicar as pessoas no primeiro momento? Em primeiro lugar, ela é benéfica porque ela tira a desassistência e converte num instrumento para dar atendimento a quem está na rua, a que a família está perdida. E ela se diferencia da internação judicial. No Rio Grande do Sul, um levantamento que eu fiz no final da minha gestão no São Pedro, não tem menos que 50 baixas judicial diariamente. 88% dessas baixas são devidas ao crack. 100% o motivo dessas baixas é grave ameaça à vida ou à integridade física. Não é, como dizia um secretário da Saúde de São Bernardo do Campo, que tratava lá os dependentes do crack com água de coco e manteiga de cacau, porque fica muito ressequido os lábios. Esses dependentes eu não conheço aqui no Sul. É bem diferente, é muito mais grave. Há dados de que apenas no ano passado foram mais de 2.500 internações compulsórias relacionadas às drogas no Rio Grande do Sul. Quero saber do Ministério Público como é que tem que se posicionado nesse sentido, porque é um alto número, né?
uma média aí de 7 internações por dia relacionadas à droga. Internação compulsória ou involuntária, como é que vocês têm lidado com isso? Bem, saudando a Poliana, que dirige esse debate, gostaria de saudar o Dr. Tiago, presidente da Câmara, o Dr. Ilafon Coronel, grande amigo aí de outras batalhas pelos direitos humanos também, e a vereadora Sofia Cavedon. Bem, o Ministério Público, ele entra nesse processo e nesse debate porque, colocado na Constituição de 88, na condição de cobrar dos poderes públicos o respeito aos direitos colocados na Constituição. E na Lei 10.216, como na 9726, que era a lei estadual, aqui que é a lei estadual, o Ministério Público é o encarregado de fiscalizar não só os casos de internação involuntária, como também qualquer caso de internação involuntária de pessoa, não só pelo motivo de problema psiquiátrico ou problema de drogadição, mas como qualquer internação involuntária de pessoa. Então essas duas leis previram que se fizesse uma comunicação ao Ministério Público, e essas comunicações chegam diariamente ao Ministério Público. Nós sempre temos expedientes. Aqui em Porto Alegre, eu posso falar do exemplo aqui da capital, aqui na capital nós temos um expediente para cada estabelecimento que recebe internação psiquiátrica de pessoas. A gente abre um expediente por mês e chegam em cada expediente desses 20, 30, 40 comunicações de internações psiquiátricas involuntárias, sejam por drogadição, sejam por outras doenças mentais. Mas a maioria dos casos, eu não teria um dado preciso para dar, mas a grande maioria dos casos é por internação por dependência química e, na dependência química, o crack, sem dúvida. A gente abordou aqui a questão da rede prevista nessa lei da reforma psiquiátrica, né? A questão dos CAPs. Porto Alegre tem 12 CAPs, 5 deles AD. É suficiente essa rede? Não, a rede ela é insuficiente, tanto que em 2012 a portaria 121 do Ministério da Saúde veio acrescentar mais um elemento à rede, que são os centros de atenção especificamente às pessoas com dependência química de crack, né? Aparece o crack em primeiro lugar, também não é por acaso, né? Para que haja, além, mas como um elemento, veja, a internação compulsória, e é por isso que aqui eu preciso concordar com o doutor Luiz Coronel, é preciso que nós tenhamos um tratamento científico para essas questões. A rede, ela não funciona sem um dos seus elementos, que pode ser, eu não diria que deve ser, mas um dos elementos necessários à rede é, sem dúvida, uma internação hospitalar para que se faça a primeira ação terapêutica. Eu acredito que não se pode abrir mão, pelo que eu tenho lido, pelo que eu tenho visto, não se pode, em alguns casos, quando isso é recomendado. E quem é que tem que dizer isso? Quem é que tem que dizer isso? É o médico. Se há essa necessidade. Porque nós estamos tratando de autonomia da pessoa, nós estamos tratando de dignidade da pessoa. Agora, nós podemos tratar de autonomia da pessoa quando essa pessoa de fato é autônoma para dizer do seu destino. Se há, e há outros casos também, não só nos casos de doença de drogadição, em que a pessoa não tem autonomia para decidir a sua própria terapia. Nós temos casos, por exemplo, no Estatuto do Idoso, onde por algumas doenças próprias até do envelhecimento, a pessoa não tem autonomia para decidir qual a terapia adequada para o seu estado. Mas aí a gente não está prevista no SUS, não tá? Aí a gente não discute o assunto. Aí o médico, a família vão decidir qual é a terapia adequada e a pessoa vai se submeter àquilo. Quer dizer, isso parte do princípio do consentimento informado, desde que a pessoa preserve a autonomia da sua vontade. Se a pessoa não preserva a autonomia da sua vontade, ela tem que ser tratada até mesmo por uma questão de dignidade da pessoa humana. E quem é que vai dizer se a pessoa preserva ou não a autonomia da sua vontade? Aí não é o promotor, aí não é o juiz, aí é o médico. Mas, na sua opinião, apenas a palavra, a autorização do médico, de uma junta médica que seja,
pode definir sem pode autorização definir judicial? sem autorização judicial. A lei prevê isso. A lei prevê a internação. A lei federal que nós já temos, a 10.216, e o projeto de reforma que é previsto pelo projeto de lei 7666, de autoria do deputado Osmar Terra, ele também prevê isso, se bem que o projeto do deputado ele não altera a lei 10.216, ele altera a lei 11.343 de 2006, que é a lei que trata da política nacional antidrogas, né? Então, esses projetos eles já prevêem 2 tipos de internação involuntária. A internação involuntária, que se dá por determinação do médico a pedido da família ou de qualquer outra pessoa das relações, no caso do doente, e a internação involuntária, aí compulsória, que é determinada pela justiça, que é determinada pelo juiz. Em ambos os casos haverá fiscalização do Ministério Público nessa comunicação, e o Ministério Público, entendendo adequado, entendendo necessário, monta uma junta. Nós temos um departamento aqui no Ministério Público do Rio Grande do Sul em que há psiquiatras, há psicólogos, há outros profissionais de saúde com habilitação em doença mental. A gente monta uma junta e vai lá. Eu já fui várias vezes em algumas clínicas aqui da capital e vai lá para saber se aquela internação é cientificamente adequada ou não. O promotor Mauro falou em clínicas. O que eu quero te perguntar, vereador, é em relação à rede municipal. O seu projeto propõe um fortalecimento da rede municipal, inclusive na oferta de leitos, para que essas internações possam acontecer. Como que no nível municipal isso pode ser feito? Já que a gente tem poucos CAPs, falta de leitos já na cidade, como isso pode ser arranjado? Então, exatamente o projeto tem esse grande objetivo de estabelecer uma rede para que efetivamente se tenha a possibilidade de internar esses pacientes. Por isso que eu disse no início, a alternativa do profissional de saúde, do seu familiar enquanto busca o profissional de saúde, para poder ajudar e tratar esses pacientes. E esse projeto ele não tá solto no mundo, né? Como eu costumo dizer. O ano passado essa casa aprovou por unanimidade e foi sancionado pelo prefeito o Centro Municipal Integrado de Combate à Drogadição. Então, o que está escrito no escopo daquele projeto que já foi sancionado, inclusive, pelo prefeito? Que a gente possa, num equipamento de saúde, poder tratar de forma transversal e multidisciplinar a questão da drogadição. A nossa sugestão é que fosse lá no Hospital Presidente Vargas, que pudéssemos ter lá um centro que tivesse o segmento da Secretaria Municipal da Educação, da Secretaria Municipal da Assistência Social, que pudesse ter lá a Secretaria Municipal do Trabalho para tratar, para fazer a prevenção, o tratamento e a ressocialização dessas pessoas. Uma situação efetiva. Então, o que eu observo na rede pública hoje no município de Porto Alegre são só medidas isoladas e a rede não está estabelecida e não está organizada nesse sentido. Então, nós precisamos sim ampliar os leitos de internação. Hoje, inclusive falamos ontem no Hospital Parque Belém isso, o Hospital Parque Belém precisa ampliar o seu número de leitos para internação do crack, já faz um excelente trabalho lá, público, pelo SUS, através do CDQIM, tem possibilidade de ampliar. Nós temos a possibilidade de ampliar através do Hospital Álvaro Alvim, que está sendo assumido pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre, numa excelente parceria, uma excelente ideia de tratamento. Então nós temos que ampliar isso, mas nós precisamos fazer tudo isso conjugados em rede, para que ações isoladas não sejam só ações isoladas, mas que elas se multipliquem. E para isso a necessidade do Centro Integrado de Combate à Drogadição. Tem um outro aspecto que eu acho muito... A política municipal de internação compulsória de dependentes químicos seria, então, abraçada pelo Centro Integrado. Exatamente. O projeto é um instituto, é um instrumento que se cria para estas estruturas todas que se tem de saúde. E eu só gostaria de dizer uma última coisa, que eu acho que nós temos que ter um olhar diferenciado e diferente para as clínicas terapêuticas, para as fazendas terapêuticas.
Bom, no próximo bloco a gente vai continuar falando sobre isso. Eu já quero deixar um tópico aqui que eu vou com certeza perguntar para todos, que é a questão do orçamento. Como a gente implanta essas políticas, como a gente reúne essas políticas e de onde se tira dinheiro para isso. Mas isso no próximo bloco. Porto Alegre em Debate vai para um breve intervalo. A gente já volta. A praia é uma das mais antigas da cidade. Junto com as ruas Riachuelo e Duque de Caxias, formou o principal eixo de ocupação urbana. Relatos de viajantes dizem que a rua era a única via comercial extremamente movimentada em 1820. Lá era possível encontrar muitas pessoas a pé e a cavalo, marinheiros e escravos trabalhando. Em 1865, a Câmara Municipal muda o nome da Rua da Praia para a Rua dos Andradas. O local também foi palco para grandes episódios políticos, como a depredação de prédios pela multidão no dia em que o presidente Getúlio Vargas se suicidou, em 1954. A Rua da Praia também foi inspiração para muitos cronistas de jornais da época. Érico Veríssimo situou ali vários episódios de seus romances e o compositor Alberto do Canto transformou as histórias do local em samba. Além do comércio intenso, a Rua dos Andradas também abriga diversos pontos turísticos da capital, como a Casa de Cultura Mário Quintana, a Igreja das Dores e a Praça da Alfândega. Entre bromélias, orquídeas, samambaias e begônias, são mais de 600 espécies de plantas espalhadas pelo parque. No total, são 3.000 exemplares de flora. Essa diversidade faz do Jardim Botânico de Porto Alegre um dos 5 maiores do Brasil. A área de 39 hectares foi aberta ao público em 1958. Dentro do parque está o Museu de Ciências Naturais, fundado em 1955. O órgão estuda a biodiversidade e tem 432.000 exemplares de animais e plantas expostos. O Jardim Botânico é um recanto de natureza no meio urbano de Porto Alegre. O parque fica na Rua Dr. Salvador França, número 1427. A visitação é aberta de terça-feira a domingo, das 8 da manhã às 5 da tarde. Localizado no Largo Glênio Pérez, um dos pontos de maior movimento da capital, o Mercado Público de Porto Alegre faz parte da história da cidade. Em 1842, na Praça Paraíso, atual Praça 15, foi construído o primeiro mercado. O prédio atual foi inaugurado em 1869. Desde 1979, o Mercado Público Central de Porto Alegre é tombado como patrimônio histórico e cultural da cidade. O prédio foi restaurado e modernizado a partir de 1991. No mesmo ano, foi inaugurado o Memorial do Mercado. Com acervo documental, iconográfico e hemeroteca, o memorial conta a história do mercado e dos arredores. No espaço, são promovidas exposições temáticas e ações educativas para estudantes. Com o projeto Vozes do Mercado, as visitas são guiadas por atores. Por meio do teatro, são apresentados os produtos e as tradições do mercado público. O Memorial do Mercado fica na Sala 38, no 2º andar do Mercado Público Central. As visitas podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 9 horas da manhã às 5 da tarde, e aos sábados, entre as 10 da manhã e as 4 da tarde. Porto Alegre em Debate está de volta. Hoje estamos debatendo a questão do uso abusivo de drogas e um projeto de lei do vereador Dr. Tiago Duarte, que institui a Política Municipal de Internação Compulsória de Dependentes Químicos. Bom, voltamos ao debate, então. Tínhamos deixado no final do primeiro bloco uma questão importantíssima: orçamento. Como se resolve a união de políticas públicas? O promotor está ansioso desde o final do primeiro bloco para falar disso. Eu vou começar o segundo bloco contigo. Que o Ministério Público tem uma posição
bastante relevante em relação à aplicação de orçamentos para políticas públicas já legisladas, né? Exatamente. Nós temos cobrado, especialmente aqui quando nós começamos em 2003, nós começamos a fazer essas análises, cerca de 40% dos municípios do estado do Rio Grande do Sul não aplicavam as verbas mínimas em saúde, né? A partir de um trabalho que se fez ali, hoje a quase totalidade, salvo uma ou outra exceção, os municípios não aplicam os mínimos constitucionais em saúde. Aquele mínimo constitucional, né, que são os 15% do orçamento próprio municipal em ações e serviços de saúde. Qual é a dificuldade que nós temos desde então? O estado do Rio Grande do Sul, que nunca aplicou as verbas mínimas em saúde, né? Até porque o município, se não fizer nada em saúde, aplica menos que 15%. Se fizer alguma coisa, aplica 15%, e se trabalhar a saúde como deve trabalhar mesmo, vai aplicar mais do que os 15%. Mas o governo federal, apesar de eu não saber se o governo federal aplica ou não aplica, eu até acredito que não aplique o mínimo necessário em saúde, ele instituiu pela portaria 131 em janeiro de 2012, que é uma decorrência da portaria 121, o incentivo financeiro de custeio destinado aos estados, municípios e Distrito Federal para apoio ao custeio de serviços de atenção em regime residencial, incluídas comunidades terapêuticas. Então, no nível de legislação, nós sempre somos muito pródigos, no país, no estado, no município. O problema são as nossas ações efetivas para fazer com que essa legislação saia do papel. Então, há uma necessidade, sim, de que se contemplem nos orçamentos, e o que a gente percebe é isso, especialmente aqui no estado, na Assembleia Legislativa. O orçamento sempre é aprovado, né, com estas ilegalidades, com a não contemplação dos percentuais mínimos de saúde. Que tipo de cobrança o Ministério Público pode fazer nesse sentido? Nós entramos com ação, nós abrimos o inquérito civil já por todos os orçamentos, né? A gente abre o inquérito civil, tenta negociar com o ente público, com o agente público, seja o município, seja o estado. Quando a negociação não chega a bom termo, e nos últimos anos todos, desde 2005, nunca chegou a bom termo. Porto Alegre está incluído? A gente entra com a ação, né? A gente entra com a ação. O município de Porto Alegre não tem sido acionado porque, nunca foi acionado, aliás, nesse particular, porque sempre cumpriu os mínimos constitucionais em saúde, né? O município de Porto Alegre sempre cumpriu. Mas uma das coisas também que eu gostaria de abordar é que o problema da regulação, né, dos leitos também e de toda essa rede. Ora, essa regulação, ela começa, e a atenção total em saúde geral, onde está incluída a saúde mental e a dependência química, ela começa lá no nosso PSF. E isso o município de Porto Alegre está devendo. E o doutor Luiz Coronel pode nos dar um depoimento de quem está no dia a dia do Hospital Parque Belém, que tem alguns leitos, e há essa perspectiva de ampliação de leitos para drogadição. A busca por verbas é um transtorno constante para vocês? Eu diria um pouco mais que isso. Diria que é uma tragédia. O Brasil aplica 6 pontos alguma coisa do PIB em saúde. Em saúde mental, creio-me, já foi 5% desse montante da saúde. Hoje é 1 ponto alguma coisa. Isso eu me refiro, são dados atuais dos últimos anos. Os países africanos, irmãos, em média, aplicam 9 ponto alguma coisa do PIB em saúde. Eu vou repetir. Os países africanos, com todas as suas limitações, aplicam 9 ponto alguma coisa do PIB em saúde. A média nos países europeus, primeiro mundo, em resumo, vai de 11, 12, 13, 14% do PIB. E tem um agravante. O Brasil não é só estradas que faltam, não são apenas aeroportos, não são apenas... Falta engenheiro, falta até metalúrgico. Houve um crescimento grande e com isso aguçou
digamos assim, as carências estruturais. Então, cresceu a população, cresceram as necessidades sociais e de saúde, e não cresceu a infraestrutura. No Rio Grande do Sul, nos últimos 20 anos, fecharam 10 mil leitos hospitalares. E a população quase que dobrou nesse período. Então, é uma tragédia por isto. No sentido de agrupar políticas públicas para que elas sejam mais eficazes. O que falta é, invariavelmente, apenas orçamento para isso, verba para isso? Ou há uma questão especificamente nessa questão das drogas? Esse projeto de lei, como o do Terra no plano federal, que vai ser votado, ele me disse ontem, quarta-feira que vem, com o apoio do governo, da Dilma. Quando eu digo governo, é a Dilma. E é semelhante ao da Miriam Marrone na Câmara Estadual. Então, denota a vontade do agente político de fazer alguma coisa já. Ajudar os que necessitam, os excluídos, amenizar um pouco a desassistência. E isso inclui dinheiro, é verdade, nada se faz sem dinheiro. Mas acredito que não adianta o dinheiro se tu não tens uma boa orientação científica, uma política adequada e principalmente a vontade política de transformar, de realizar algo por esses que tanto necessitam. 90% tem cerca de 3 mil moradores de rua em Porto Alegre. 90% deles, maiores e menores, têm algum envolvimento com o crime. É uma pesquisa recente, os motoboy, que andam de moto, fazem serviços, né? 80% são usuários de crack. Nossa, bom, acho que isso não confere. Bom, mas acho que é grave essa informação. Olha, a pesquisa é da URGS. É de um aluno lá do doutorado da URGS. Bom, mas nesse sentido, então, pegando essas realidades. Então, isso aí, para ser atingido, precisa vontade, precisa instrumento legal e essa vontade transformadora de amenizar um pouco as dores que são tantas e se multiplicam. Tá certo. Vereador, pegando essas realidades e trazendo para nas nossas várias realidades em Porto Alegre também, vale mais a pena investir nessas políticas de último recurso, como a internação compulsória, abertura de leitos, ou vale mais a pena investir na prevenção ao uso de drogas? Como se equaliza isso? Então tem que fazer toda a cadeia, né? Eu acho que a lei do Dr. Tiago, aquela da integração das ações, ela é muito mais valorosa do que uma legislação que hoje estabeleça uma política de internação. Doutor Tiago, mas quero lhe dizer... Elas se completam. Não, eu quero dizer que já está preconizado e previsto no SUS a compulsória. O que falta? Mas não o sistema. O sistema integrado mas o sistema integrado tem que ser de atenção e não de internação. Mas esse debate até é um debate mais técnico. Eu queria aqui... reagir um pouco ao Luiz Coronel, primeiro, e a questão dos recursos, porque acho que a gente tem que se dar conta que o Estado do Rio Grande do Sul vivia um estado mínimo. O doutor compunha, inclusive, o governo, né, à frente do São Pedro. E Porto Alegre não recebia um centavo. O governo IPF, a gestão Olívio Dutra, desculpe lhe partilhar. Não sei dessa histórica anterior, mas não importa, ele sabe disso, da dificuldade de recursos, porque Porto Alegre não recebia um centavo em saúde do Estado do Rio Grande do Sul, passou a receber com o governo Tarso, hoje é 4% do seu orçamento. O Estado do Rio Grande do Sul vai ter pela primeira vez um orçamento de 12% para a saúde. E sempre a sociedade civil fazia movimentações e fazia emendas populares, inclusive levadas pelos nossos deputados, ajudados os nossos deputados para compor um percentual. Então, nós temos uma lacuna ali a recuperar, importante. Mas o Porto Alegre, aí eu vou concordar com o doutor Tiago, qual é a questão? E com o doutor Mauro. As equipes de saúde da família estão paralisadas. Hoje a única política, a sua ampliação, completude, qualificação e o sistema prevê os CAPs, que os doutores conhecem mais do que eu, que são centros de apoio às equipes da saúde da família, onde teriam especialidades. Há tantas equipes de saúde da família, sei lá, são 17 ou 20,
caberia, pela política do SUS, financiado pelo SUS, um CAPS, que é um suporte técnico. Não sei quantos já poderia ter em Porto Alegre, que não tem nenhum. Que tu descentraliza um atendimento mais especializado. A situação de rua, eu quero fazer um comparativo com a situação rua criança-adolescente. E eu sempre digo isso porque reconheço, doutor, nós praticamente eliminamos a situação rua criança-adolescente. Como foi isso? Foi com a instalação de uma rede poderosa de atendimento à criança e adolescente, que começou há 20 anos atrás, que hoje tem mais de 600 entidades atuando na periferia, com creche, com SASE, contraturno, com trabalho educativo para o jovem. E essa rede foi se completando com uma rede de abrigos, mas com uma abordagem regionalizada da situação da criança e adolescente, pelas entidades que já atuam com a política pública. E hoje não tem em Porto Alegre, ela tem que se orgulhar. Buenos Aires passa a ter criança em situação de rua, outras cidades, e era uma situação extremamente complexa. E nós conseguimos, com rede, com sistema, com abordagem, com Bolsa Família, com PET, com programas federais e articulação de ações. Articulações no município. Então, na verdade, nós tivemos um abandono da situação rua adulta, e por ali o crack, nossa, faz um estrago brutal. E não é só o crack, né? Uma situação de outras situações que se agregam a ela. Então, nós tivemos um abandono, não tivemos política, nós temos que fazer tudo. E a situação de drogadição, ela precisa disso, ela precisa de redução de danos, ela precisa de prevenção, ela precisa de abordagem, ela vai precisar da internação. Bloco, nós chegamos a comentar a questão da violência, né? E da falta de dados que confirmem isso de forma científica. O promotor até falou da falta de estudos científicos nesse sentido. É um problema de saúde pública, que é o que estamos discutindo aqui, é um problema social, que é o que a vereadora apontou agora. Agora, há dados, vereadores científicos, que liguem exatamente o uso de crack, o uso de drogas, à violência e a outros crimes? Sem dúvida. É só nós analisarmos os casos que chegam ao nosso DML, das pessoas que vão à necrópsia. 90% dados do IGP do ano passado, 90% das pessoas que têm o comportamento violento têm relação com o uso de crack. Mas eu queria voltar só à tua pergunta anterior. Eu acho que as coisas não são excludentes, não podem ser excludentes. A prevenção tem que trabalhar junto com o tratamento e tem que trabalhar junto com a ressocialização. Elas não são excludentes. Por isso a necessidade do Centro Integrado de Combate à Drogadição. E ao que a vereadora Sofia se referia, ela falava das situações que ela se referia especificamente aos NASF, que é um centro de atendimento secundário, né, que serve de suporte para a estratégia de saúde da família, onde tem uma equipe multidisciplinar, inclusive com psicólogo, professor de educação física, algumas especialidades médicas, no qual estaria o psiquiatra, e que pode, sem dúvida nenhuma, fazer a prevenção primária e a prevenção secundária. E o CAPS, que daí é um atendimento já secundário, que já é um grupo multidisciplinar também, mas que vai servir de acompanhamento posterior para esses pacientes. Então, eu acho que nenhuma dessas medidas são excludentes. Ah, não, porque nós somos contra a internação compulsória, porque nós somos contra o sistema de internação compulsória, que quer disciplinar, que quer dar essa alternativa, que é o que nós estamos propondo aqui. Nós somos porque nós acreditamos no consultório de rua, mas só o consultório de rua só o consultório de rua, ele é um equipamento importante, mas não é ele efetivamente que vai tratar desses pacientes mais agudos. Então eu acho que isso é importante, a gente ter um entendimento global dessa situação, que essas coisas não são excludentes. A internação compulsória e o incentivo a ela, também por uma política municipal, seria então um ponto inicial de uma cadeia que vai incluir o resto dessa rede? O sistema de internação compulsória é um instituto. Se a gente tratar, como o doutor Luiz Coronel falou, de uma situação de epidemia,
É um porque instituto. o que a vereadora está apontando aqui, o que a gente está vendo é que não há entrada pela rede original e tradicional, não há acesso. Não há acesso das pessoas a um tratamento efetivo e eficaz. Então, hoje a internação compulsória seria a única maneira de acesso inicial. Mas seria mais uma forma não pode ser um acesso, dar acesso às pessoas ao tratamento de saúde. Justamente esse debate ideológico que precisa ser feito também. Não, mas não é. Qual é a questão? A internação sem consentimento é a que mais tem reincidência, né? É a que mais tem fracasso. Fracasso, porque por falta de rede depois da internação. Por falta de rede depois da internação. E antes, porque sim, o vínculo e antes também. Está sendo feito. Mas o que acontece? Que não é acesso. Nós temos que tratar um pouco das coisas também pelo critério da necessidade. Hoje é possível conviver sem internação compulsória? É possível conviver no estado das coisas hoje sem a internação compulsória? É isso que nós temos que pensar. Não é possível. Mas nós temos que ter sempre na linha de visão que a internação compulsória é uma das ações, uma das alternativas. Às vezes não é nenhuma alternativa, mas é uma das ações. Uma das ações. Importante, sim. Necessária, sim. Indispensável, talvez. Mas é uma das ações que tem que ser tomada. Agora, nós temos que construir toda a rede. E a rede começa aonde? A rede começa na estratégia de saúde da família. Porque nós temos que tratar. E isso é um dos pontos, doutor Tiago, que o projeto do doutor Osmar Terra trata, lá quando vai tratar da Política Nacional Antidrogas, coloca em um dos incisos do artigo 5º que ele propõe, o planejamento familiar como uma das formas de se prevenir a questão da drogadição e da violência. Planejamento familiar não nesse aspecto de controle de natalidade, absolutamente. Quem conhece um pouco de planejamento familiar sabe que não tem nada a ver com planejamento familiar e controle de natalidade, são duas coisas absolutamente excludentes. É preciso que a gente alinhe o glossário terminológico para que a gente não conteste, né, alguma coisa só pela terminologia. Não, planejamento familiar é uma coisa, controle de natalidade é outra, absolutamente ilegal no Brasil, inclusive. Ilegal no Brasil, inclusive, controle de natalidade. Agora, planejamento familiar é legal e necessário. E é aí que começa toda a história da drogadição. Que eu acredito que do ponto de vista médico, o doutor Luiz Coronel vai nos ajudar nesse sentido. Quais são as etapas de desintoxicação, de reinserção social de um usuário de drogas? No momento em que ele é internado por meio da internação involuntária ou compulsória, qual é o período que ele precisa ficar internado? Como é que isso pode ser feito? O que é recomendado deriva da natureza do problema. Qual é a natureza da dependência química grave, do crack? Que é igual da heroína, que é igual a drogas pesadas. É uma doença cerebral que muda a estrutura e o funcionamento do cérebro. É crônica, quer dizer, uma vez instalada, é para o resto da vida. Então, o que se obtém? Aliás, a semelhança da saúde hoje. Os grandes problemas, arteriosclerose, hipertensão, diabetes, são crônicas. Você tem que aprender a conviver com esses problemas. E aí pode-se ter uma vida relativamente normal. Então, a primeira coisa para lidar com uma epidemia, tendo em vista esse conhecimento, é atender o doente. É o que se faz com H1N1, é o que se faz com qualquer epidemia de saúde. Tem que atender o doente, que é o agente transmissor. Mas não é a primeira coisa. Se faz uma campanha em massa para evitar a contaminação. Se me permitir concluir, então, Perdão. Não tem epidemia que tu trate com prevenção. Tu trata tratando o doente. Ao mesmo tempo, tu aconselha lavar as mãos com álcool, evitar os lugares de contágio, mas isto é secundário. Se tu não atende o doente, continua o problema a se espalhar pelo contexto social, que é o que a gente observa. Então nós temos que tomar medidas para tirar o doente. Tirando o doente, tu tira a matéria-prima do tráfico. E aí tem outra perversidade, né?
que muda a natureza do tráfico com o crack. Ela se capilariza, ela se torna individual. Mas o segundo tempo, qual é o tempo de desintoxicação? A droga fica no organismo não menos que 15, 20 dias. Então teria que ter esse período de Podendo internação ficar inicial. mais. Por exemplo, tem algumas drogas, como a maconha, que num gordinho como eu, fofo, fica um mês, porque é lipofílica. Então tu dá alta. Um dos grandes fatores de risco para a morte por usuários de crack é a alta precoce hospitalar. Fica 15 dias, ele sai siderado pro traficante. E aí comete as maiores barbaridades que acaba muito, infelizmente, Bom, no agora deixa IML. eu fazer um papel Então, de advogado 30 do dias. diabo aqui. Se a gente tem os dados de que apenas em 2012 foram mais de 2.500 internações compulsórias relativas a drogas no Estado, me parece que o que o Dr. Luiz Coronel comentou, de tirar a matéria-prima do tráfico, não aconteceu, porque a gente continua tendo cada vez mais problemas com o tráfico de drogas. Esse é o... sempre vai achar matéria-prima. Tô abrindo para o debate aqui. Qual é? Exatamente isso. Quer dizer, como o Dr. Luiz Coronel referiu ali agora. Outro dia... Essa internação não é o suficiente. Tem um então. amigo meu que diz que o irmão dele é dependente de crack, né? E aí ele diz o seguinte, diz, olha, o meu irmão saiu do hospital e foi para nossa casa, para a casa onde eles moravam, não moram mais lá, foi para nossa casa. Até chegar à minha casa tem 4 bocas de fumo, que é assim que o pessoal se refere aos pontos de tráfico. A primeira ele resistiu, a segunda ele resistiu, a terceira, a quarta ele não resistiu e reincidiu. Por quê? Por falta de uma estrutura de acolhimento, de uma estrutura de rede após a internação. Quer dizer, só a internação não vai resolver o problema. Só a internação não vai. A internação é, como eu disse antes, é necessária? Sim. É importante? Sim. É indispensável? Talvez. Mas vamos gastar muito dinheiro, botar fora dinheiro, esse pouco dinheiro. Mas é que não dá para deixar esse pessoal sem tratamento. Não, se a gente fizer uma... Mas não dá para deixar esse pessoal sem tratamento. Sem uma deliberação, aí então a reincidência é maior ainda. Mas se ele não tem condições de entender e de querer, como é que ele vai deliberar? Mas aí são algumas poucas situações. Não, tem são um percentual muitas, muito pequeno. Quem pode me dizer isso são os médicos. Eu não tenho autorização para me manifestar só sobre organizar, isso. senão a gente não consegue entender ninguém. O cara que está agudamente, utilizando agudamente, ele está, como o Dr. Coronel falou, ele tem uma desestrutura cerebral. Agora eu te pergunto uma coisa, se não houvesse essas internações compulsórias que você referiu, será que o problema não seria maior? Bom, eu vou citar só um caso prático para a gente ter isso a gente está vendo na periferia, na capilaridade a gente vê isso aí. Marcaram uma consulta para o seu José, era o nome do rapaz. Aí daqui a pouco eu chamo o seu José no consultório na Restinga e aparecem 2 pessoas. Eu digo, mas quem de vocês é o José? Nenhum de nós 2, doutor. Nós queremos conversar com o senhor. Um homem e uma mulher. Aí sentaram na minha frente. Olha, doutor, o negócio é o seguinte. O senhor lembra o seu José? O José é nosso filho. O José, no início de fevereiro, apareceu num jornal de grande circulação e nós pedimos ajuda para as autoridades, nós pedimos ajuda para a saúde, nós pedimos ajuda para a opinião pública. E nós não conseguimos ajuda. Doutor, eu quero lhe dizer que estão lhe pedindo para em algum local, e eles vão ter a possibilidade de vir à Câmara dar esse depoimento, para em algum local poderem nos ouvir. Porque nós estamos saindo daqui da consulta hoje, nós estamos indo visitar o José. O José está no presídio central, porque ele roubou para obter a droga. Né? E talvez isso não tivesse acontecido se a gente em algum momento tivesse tido alguma ajuda. Pudesse tido alternativa, aí não teve rede, pudesse ter tido alternativa de interná-lo, como nós pedimos. E como em alguns momentos, em determinados relampejos de lucidez que ele teve nesse período, ele tivesse tido essa oportunidade. Bom, a gente, infelizmente, a gente não tem mais tempo. Muitos têm reincidem. Rapidamente, doutor, só um pouquinho. Rapidamente, doutor, para a gente finalizar o programa. Uma imagem tão negativa assim, do problema, embora seja trágico. Primeiro, vale a pena tratar, não tenho dúvida nenhuma. Com todos os instrumentos que se falou aqui, rede, ambulatório e internação. Por quê?
Em 10, 12 anos, quem não abandona os tratamentos repetidos, exaustivamente repetidos, dezenas de vezes, tem mais chance, em 10, 12 anos, metade deixam de usar tudo e qualquer droga. Pesquisa da Unifesp. Segundo, a importância de um tratamento bem direcionado, integral, multidisciplinar e cientificamente orientado é a seguinte, é que no primeiro ano de abstinência ocorrem 80% das recaídas. Quem consegue ficar um ano e recai, 80% recaem, das recaídas é num ano. Quem fica 2 anos abstinente sem usar nada, a recaída vem para 16%. Bom, isso é um dado norte-americano. O que podemos entrar em consenso vale a pena aqui. Portanto, uma não boa tem mágica, ciência não e um tem bom mágica, tratamento. Não tem mágica. O consenso Existe que tratamento podemos entrar- científico, Só um pouquinho, Gabriel. processo de tratamento científico. O tempo Temos que no qual, dar alternativa no de qual Só um tratamento. pouquinho. a internação Competente não está e séria. fora. Não, está fora, É um exatamente. dos Não, elementos. Bom, um dos infelizmente, para esse tipo de tema tão polêmico e tão necessário de discutir, a gente chega justamente Agora ao que final estamos do chegando programa. no planejamento familiar. Exato. Mas o consenso que a gente entra aqui é que é preciso, sim, organizar as políticas, juntar as políticas para que elas sejam mais eficazes. Sem dúvida. O projeto do vereador Dr. Tiago Duarte, que instala a política municipal de internação compulsória dos dependentes químicos, continua tramitando aqui na Câmara. A gente ainda vai discutir esse tema em outros momentos. Eu quero agradecer muito a participação de vocês, Dr. Luiz Coronel, vereadora Sofia Cavedon, vereador Dr. Tiago Duarte, promotor Mauro Souza, muito obrigado pela presença de vocês e eu agradeço também a sua participação, a sua audiência. Na próxima semana, o Porto Alegre em Debate volta com mais um assunto importante para a cidade, a capital dos gaúchos. Até lá!